que vem na cabeça de todos nós é o seguinte: a internet veio abaixo agora há pouco, eu vim acompanhando na medida do possível, mas algo que fica muito claro é, olha, se tá certo, se tá errado. Eu queria entender no ponto de vista dele, como é que fica a cabeça da polícia, já que foi uma união aí de polícia civil com polícia militar, que tem que se colocar à frente aí do crime, e ao mesmo tempo o Brasil, que às vezes fala em ajuda humanitária para outros países quando entram em guerra, o cenário hoje foi de verdadeiro terror, né? A gente acompanhou, parecia um cenário realmente cenário de guerra. E aí as pessoas estão massacrando, pelo menos parte delas, as autoridades competentes. Como é que você vê isso? Joel, ao mesmo tempo que teve essa guerra, tem a guerra de narrativas, como sempre acontece, né? Como você tá vendo tudo isso? Primeiro, boa noite, Fernanda. Boa noite. Você falou, eu tô com tanta coisa de crime na cabeça que quando você falou fui vítima, eu falei, pô, botaram o cano, assaltaram a mulher aqui, agora... Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Tá bom, no trânsito... mas o trânsito, ele também rouba algumas horas da nossa vida, né? Pois é. É verdade. Cara, então, isso é complexo, porque... existe uma tensão política lá também, né? Existe a esquerda, que é mais ligada numa questão das comunidades, então toda vez que entra realmente atrapalha muito também a vida do morador. Tem gente que morre inocentemente, sem estar com o fuzil na mão e essas coisas, e uma perda muito terrível. Assim como morreu 4 policiais, é uma perda terrível. Quantos inocentes morreram nisso daí também é uma pena, né? É muito terrível isso também, tem que ser ponderado, tem que ser equilibrado isso daí. Eu acho que os policiais, eles são muito corajosos, velho. Porque você entrar num lugar que os caras acabaram de aprender 111 fuzis, agora foram 111 e vai subir mais. Você subindo e cara atirando de fuzil em você, um companheiro morrendo e tal. É muito complexo isso daí, é muito ruim, tem que ter muita coragem, tem que ser muito corajoso nisso daí. E o Cláudio Castro, ele vestiu aquela questão de que a gente foi para operação, fez o que era necessário fazer, morreram 4 policiais, morreram 60 pessoas, a gente ainda vai ver o que vai acontecer disso, e nos próximos dias, Fernanda, a gente vai ver qual que vai ser o saldo. Porque os caras, eles vão modular a opinião deles e vão modular o discurso a partir da popularidade do que aconteceu. Se o brasileiro tiver inflamado e ele abraçar as ideias e falar assim, não, foi bom que morreu 60 pessoas e tal, que eu acho horrível, tá? Tipo assim, pode ser bandido, pode ser quem for, eu não vou comemorar a morte de ninguém, entendeu? É muito banho de sangue pra ficar comemorando. Por quê? Gente, quando a gente tá comemorando banho de sangue, você tá legitimando que o nosso país é uma faixa de Gaza. Pô, hoje tinha imagens de fogo, de fumaça que eu não vi na faixa de Gaza, que eu não vi na Síria. Gente, ó, a gente fez as contas aqui. Um dos piores dias de batalha na Síria, morreu 45 pessoas. Olha só. Pois é, a gente não faz essas comparações às vezes para ver o quanto a gente tá num clima de guerra aqui no Brasil, né? Verdade. Então o discurso político e a questão das autoridades, tanto dos policiais também, porque quando você é secretário da Polícia Civil, da Polícia Militar, você acaba tendo o secretário de... Você é um cargo político, pô, é isso. Você é um técnico, mas você é um cargo político. Vai ser modulado de acordo com a resposta da sociedade nesse sentido. E eu acredito que a grande parte da sociedade vai aprovar isso daí, porque já tá mesmo, assim, tá muito inflamada com a questão das facções. Você pega notícias lá no Nordeste, cara, esses dias atrás, uma mulher, uma cozinheira da Polícia Militar, ela foi procurada para botar veneno na comida dos policiais. Ela se recusou e ela foi assassinada na frente da filha de 13 anos de idade. Entende? Então o pessoal tá de saco cheio mesmo das facções e não espero que a população brasileira vá reclamar disso, entendeu? Independente do que eu penso, desse ponto de vista, a população brasileira vai apoiar isso. Pô. E Joel, e essa operação Plush que teve mandados de busca e apreensão em loja de brinquedo dentro de shopping, cara, dentro de shopping de São Paulo, pelúcias do PCC, o que você tem pra falar sobre isso? Cara, pelúcias do PCC, se vocês soubessem o que tem por trás de um monte de maquininha daquelas de pegar bichinho aí lá no Rio de Janeiro. Olha só. É por isso que eu nunca consigo pegar esse bichinho, cara. Gasta um dinheirão, né? Você não consegue pegar, mas é contabilizado que você pegou. Ah, é? Lógico, pra lavar dinheiro, pô. Ah, tá. Olha só. Entendi.
O Vilela bota 2 fichas lá, cai como se fosse 20. Não, mas nesse caso, é o seguinte. Tinha um bigode do PCC... Bigode não, desculpa. Tinha um chefe do PCC... Tinha um chefe do PCC chamado Django, tá? O Django, ele era muito famoso porque ele fazia tráfico de armas e trazia isso do Paraguai para cá. E ele ganhou muito dinheiro. E esse dinheiro, segundo o Ministério Público, ele ficou encurralado num local e eles precisavam lavar. E aí, Vilela, você acha tudo quanto é atividade para fazer lavagem de dinheiro. Esse pessoal, segundo o Ministério Público, supostamente, né, tudo direitinho, bonitinho, para não gerar processo nem para mim nem para você, arrumou ursos de pelúcia para lavar dinheiro. Então, sai um urso, você fala que vendeu 30 ursos. E isso acaba conseguindo lavar dinheiro. Dizem, o Ministério Público, segundo a investigação, que pode ter indícios de lavagem de 4,8 milhões de reais, que é urso, né? É muito urso. E por falar nisso, tá falando de urso aqui, o Doc é urso lá no Rio de Janeiro também, o negócio tá doido. E aí, o que acontece com isso daí? Foram 4 lojas em vários shoppings de São Paulo. Os shoppings não tem nada a ver, tá, pessoal? O cara aluga o espaço, faz isso daí e tá em investigação. Mas, de fato, o PCC está no momento em que ele está lavando dinheiro em várias atividades, as mais variadas possíveis. Você pode estar entrando numa padaria, comprando seu pão com ovo, e pode ser uma padaria ligada ao PCC. Olha só. Alguma dúvida? Não, acho que tá tranquilo. Joel, é isso. Obrigado demais pelo papo. Se tiver mais alguma coisa, fala aí e fala do seu canal também. Não, tá tranquilo, gente. Eu tô cobrindo aí a Operação Contenção, a caçada pelo DOCA aí. A gente tá, nossa, tô muito feliz porque a gente tá fazendo isso e a galera tá acompanhando junto com a gente, tá dando uma força, tá acreditando na credibilidade. A gente vai... Tirei um tempinho aqui, sempre que você chama, eu sempre tô aí. Você tá ligado que a gente é parceiro. Pô, sim, com certeza. E aí a gente vai continuar na apuração aqui, tamo junto. Prazer, Fernanda, prazer, Marcílio, que eu já te conheço, tudo. Vilela, parabéns pelo novo projeto aí, que dê bastante frutos. Muito obrigada. Obrigado demais. E o pessoal te encontra então no canal? Iconografia da História. Fernanda, vamos para qual assunto agora? Temos Madá também para conversar. Madá que vai falar também aí sobre Lula, sobre Trump, encontro, né? tem Sobre o Sam encontro. também, do Tem Metrópolis. muita coisa aqui agora, gente. Eu vim aqui pensando, olha, era um dia que eu queria ter chegado até antes, porque que segunda-feira, hein, Marcílio? Tudo aconteceu na segunda, né? Tudo aconteceu nessa segunda. A gente, eu fiquei muito abismada com essas imagens da internet, porque eu achei, o Marcílio tá aqui, pode falar com propriedade, mas lembra muito um cenário de guerra, inclusive a gente falando de confronto semana passada, de Israel e tal, mas não ficou diferente, né, Marcílio? Porque se você for ver analisar, é uma briga entre estados também. O que se forma nessas favelas do Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, é a própria definição do que seria de fato um estado, né? A gente considera como estado um território, ou seja, que você tem autonomia, que tem um povo vivendo com algum tipo de governo. É o que existe nos locais. Então você teve o Comando Vermelho, por exemplo, estabelecendo as regras, toda a regulação de como funciona a sociedade, um espaço em que o Brasil não pode atuar, o Estado do Brasil não pode atuar, e que tem um povo que é obrigado a submeter às ordens de um governo que não é reconhecido como legítimo pelo Brasil. Então é um estado de guerra, né? Entre dois estados. Exatamente. E olha, a gente fala aqui de Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Joel estava falando agora sobre o PC. Ou seja, a gente fica tão preocupado, às vezes, com algumas cortinas de fumaça, porque é assim que eu enxergo, às vezes, até alguns encontros, como se fosse para tirar aí a visão do brasileiro para alguns pontos cruciais e deixa passando. E a gente só toma conta quando, de fato, toma uma proporção como essa de hoje do Rio de Janeiro, né? Pois é. É isso que a Fernanda falou. A questão da geopolítica internacional tem ocupado tanto, né, os noticiários, e de repente essa bomba agora dessa mega operação, e a gente volta a perceber que a gente não tá tão bem assim para ficar olhando, olha lá, a gente tá longe da guerra na Palestina, tá longe da guerra na Ucrânia, mas aqui tem uma guerra sendo travada aí todo dia, que às vezes pela distância, principalmente em São Paulo, né, a gente ficar um pouco longe da periferia, não faz ideia do que tá acontecendo, mas no Rio, o pessoal tá... Lá não tem muita separação não, né? Se for pegar, fica do ladinho ali da Avenida Brasil, de pontos bem estratégicos do Rio de Janeiro, né?